Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, foi dia de Ibovespa comer poeira, poeira de encher os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, enfim. O índice principal da Bolsa Brasileira fechou com uma alta de 0,02% só, praticamente de lado, ainda na casa dos 110 mil pontos, enquanto o dólar, ou seja, não só das outras bolsas o Ibovespa comeu poeira, também do dólar. O dólar subiu pouco mais de meio ponto percentual, 0,52%, foi aos R$ 5,51, o maior patamar cambial desde de abril. Tá dureza. Mas podia estar pior, porque hoje o dia foi de queda na sensação de risco no mercado internacional. Na Europa, bolsas para cima, nos Estados Unidos, idem, os demais mercados foram atrás. Na Europa, aquele temor de preços de energia subindo na casa dos 3 dígitos por lá, temor de que esses preços façam a inflação ganhar novo patamar de alta por lá, antecipando assim uma alta de juros. Esse risco esfriou. A Rússia promete que vai abrir mais a torneirinha de gás natural, os estoques então esvaziados tendem a se encher. Na Europa, se equiparar um pouco mais à demanda acelerada da indústria, portanto, risco colocado de lado. Nos Estados Unidos, segue ainda o temor em relação à antecipação de alta de juros. Hoje, de novo, tivemos juros futuros apontando com força, né? De novo, renovou o maior patamar desde junho por lá, o rendimento dos títulos de 10 anos de dívida do governo americano. Mas, contudo, todavia, porém, outro risco parece, pelo menos até novembro, parece estar saindo da frente. Lá nos Estados Unidos, republicanos e democratas parecem entrar em acordo, democratas aceitariam uma proposta republicana para que o teto de dívida dos Estados Unidos seja ampliado. Não o suficiente ainda para que não se dê calote no ano que vem, mas o suficiente para que não se dê um inédito calote na dívida, a maior economia do mundo, né? Isso seria inédito. Bom, seus títulos são considerados a prova de calotes, não seriam mais tanto assim, mas viria então um calote caso não seja aumentado esse teto da dívida já no dia 18. Caso esse acordo vá em frente mesmo, não vai ter calote. O que aconteceu em meio a esse alívio foi uma grande corrida, já dei o spoiler para você na abertura do vídeo, por ações de emergentes. E o Brasil ficou de fora. Se existe uma maioria de bolsas emergentes que dispararam, é porque existe uma minoria, e o Brasil está dentro dessa minoria de países emergentes com risco ainda maiores que a média pela frente, ou seja, com obstáculos ainda maiores para deixarem de ser países emergentes, deixarem de ser países subdesenvolvidos. O Brasil, então, com isso, fica bem fácil de ver essa diferença quando a gente olha o desempenho do MSCI Emerging Markets ETF negociado em Nova York em dólares, que replica o movimento médio das bolsas emergentes. Subiu quase 2% lá em Nova York esse ETF. Em dólares, o Ibovespa nem sequer subiu esses 0,02 que subiu em reais, caiu, em dólares caiu 0,49%. Você se pergunta por quê? Porque segue o risco fiscal, ele sempre repetitivo, chato, impedindo o mercado brasileiro de andar. Segue o risco fiscal. Hoje teve a apresentação do texto da PEC dos precatórios, ou PEC do calote, né? Porque é o que essa PEC pretende, dar um calote nos precatórios para sobrar um espacinho no teto de gastos, para que seja pago um Bolsa Família turbinado, como assim prometeu o presidente Jair Bolsonaro. Caso essa PEC passe rapidamente, nada está garantido, porque vai precisar passar ainda a reforma do IR. E o Senado, na figura do seu presidente, senador Rodrigo Pacheco, tem colocado obstáculos
para a aceleração desses trâmites, esses trâmites que são necessários para que tenha uma fonte legal de receitas o programa prometido pelo presidente. Nessas, discute-se, a ala política pressiona, a ala econômica é contra, uma postergação dos auxílios emergenciais até que se resolva isso. Poderiam ser postergados até abril do ano que vem, com crédito suplementar, que é um tipo de furo no teto de gastos que é feito em momentos imprevisíveis. A eleição do ano que vem e as promessas de campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro não são exatamente imprevisíveis, como foi a pandemia lá no começo, né? Que precisou fazer esse furo, portanto, para pagar os auxílios emergenciais. Não é o caso. Já deveria ter sido encaminhado um modo de ampliar então o serviço de seguridade social, né, de assistência social no Brasil, sem que precisasse esse tipo de artimanha mambembe. Nessas, o Brasil vai ficando para trás, não só em desenvolvimento e sobretudo em desenvolvimento, mas também o seu mercado de capitais. Eu fico por aqui, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com, volto amanhã, forte abraço, até a próxima e tchau!